Olá, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do ADPOLcast, o programa que traz para o centro do debate a importante pauta da segurança pública. E no episódio de hoje temos o orgulho de receber um estreante no Palácio Barriga Verde, a Casa Legislativa dos Catarinenses. Ele é natural de Blumenau. Nosso convidado fez carreira na Polícia Civil de Santa Catarina, com atuação destacada na região do Vale do Itajaí. Atuou na Delegacia Regional de Polícia da Comarca de Blumenau, na Delegacia de Gaspar entre 12 e 16, até assumir a Delegacia da Comarca de Brusque, onde atualmente está lotado. Defensor da causa animal, tornou-se uma referência no nosso estado nessa luta tão importante, sendo reconhecido como um dos embaixadores da relevante campanha Cadeia para os Maus Tratos. E neste ano, nosso convidado realizou uma das campanhas mais surpreendentes da corrida eleitoral catarinense, na qual conquistou uma das cadeiras do Palácio Barriga Verde, após receber 34.912 votos. Seja muito bem-vindo, doutor Egídio, colega associado da ADPOL, delegado Egídio, agora, a partir do ano que vem, também deputado. Obrigado, a satisfação enorme é minha, né? A alegria de poder vir aqui conversar, né, para os nossos colegas, bater um papo da nossa realidade, um pouquinho da experiência vivida. Então, agradeço já de antemão o convite. ADPOLcast, um papo sobre segurança pública. O ADPOLcast é um programa da Associação dos Delegados de Polícia de Santa Catarina, disponível nas plataformas do Spotify e do YouTube, e também no site da ADPOL SC, através do endereço www.adpolsc.org.br. Doutor Egídio, o senhor está na Polícia Civil aqui de Santa Catarina há alguns anos. E a gente sempre gosta aqui de entender um pouquinho dessa lógica dos nossos colegas, porque o objetivo aqui, esse é um conteúdo que ele é interna corporis, ele é para a nossa instituição, para os nossos associados, mas também para o público externo, especialmente por aquelas pessoas que querem, são apaixonados pela Polícia Civil e especialmente pelo cargo de delegado de polícia. Muitos concurseiros nos assistem, nos seguem. Então, o que lhe motivou a se tornar delegado de polícia? Bom, sonho de criança mesmo, né? De verdade. Sim, eu fui criado pelos meus avós e me recordo que desde muito cedo eu gostaria de ser policial. E depois, quando a gente começa a entender a estrutura, eu queria ser o chefe da polícia. Então, eu gostaria de ser o delegado de polícia. E me recordo que mais ou menos com 14, 15 anos, eu perguntei para um padrinho de crisma, que era um amigo da família, amigo do meu pai. Perguntei a ele o seguinte: eu quero ser policial, quero ser delegado de polícia. O que eu preciso fazer? Qual curso eu preciso fazer, procurar? E ele era advogado. Então, ele me respondeu: você precisa cursar Direito. Fazer o curso de Direito. Eu disse, então é isso aí que eu vou estudar. É isso que eu vou fazer para eu chegar ao cargo de delegado. E sempre brinco, se ele me dissesse que precisava fazer qualquer outro curso, eu faria aquele outro curso para poder ser delegado de polícia. Então eu me lembro muito bem assim dessa fase de adolescente, imaginando, consumindo, né, o conteúdo. Eu era um espectador assim assíduo dos programas de policiais, né? Então, os Datenas da vida, assim. Sério? Eu queria ficar assistindo e vendo e conhecia o nome de cada delegado, né? Os mais conhecidos, pelo menos, né? Do nosso estado, de fora, mas procurava, principalmente ali da minha região de Blumenau, já conhecer, saber quem eram. Enfim, tinha essa curiosidade muito grande, porque eu me via já um dia, né, também exercendo a profissão, dando a entrevista, falando com as pessoas sobre o nosso dia a dia, ou sobre qualquer caso aí que eu viesse a trabalhar. E está há quantos anos como delegado de polícia? São quase 12 anos. 12 anos. Eu sou de concurso de 2008, mas eu assumi em janeiro de 2011. Né? Tomamos posse, fizemos a CADEPOL. Sim. Então, aí depois fui trabalhar em Curitibanos, Gaspar, Blumenau. Sempre naquela região do Vale. A minha primeira lotação foi em Curitibanos, que era onde tinham as vagas da CADEPOL, né? Então fui lá para o meio oeste,
uma experiência incrível, muito interessante, até porque eu nem conhecia muito o próprio estado. Né? Eu sou natural de Blumenau. Mas, tendo em vista, né, que a família toda é dali da região, né, a minha família, a família da minha esposa, eu pedi, logo que tive uma oportunidade, teve um banco de permutas. Sim. Então, 1 ano e meio, mais ou menos depois, eu pedi a remoção para Gaspar. Abri o Gaspar, do ladinho de Blumenau. E aí eu fui para trabalhar em Gaspar, ficar em casa, ficar perto da família. Já tinha um filho pequeno. E ali naquele momento eu consegui ficar mais próximo e acabei trabalhando por quase 5 anos na comarca de Gaspar. Até depois ter a oportunidade de ir para Blumenau. Sim, o doutor Egídio é casado, tem 2 filhos, como eu. Sim. E a gente sempre busca estar próximo da família. Sim. É um paizão que eu sei. Eu sou muito família. Né? Se eu posso estar em casa... Uma coisa eu vou dizer aqui assim, um hobby que quando eu falo eu me arrepio, sabe que eu adoro hoje? Eu adoro chegar em casa e ajudar no banho da minha filha de 7 anos, que ela já toma sozinha, né? Sim. Já é uma meninona, não precisa mais da ajuda do pai. E elas não gostam, elas acham que são moças. Mas depois eu sentar com ela no quarto e escovar o cabelo dela. Ela tá com um cabelão. Aí às vezes a mãe diz, não, vamos cortar um pouquinho, eu que não deixo. Deixa ali. Então são algumas coisas assim que eu dou muito valor. Sim. E que ficam marcados na memória. E ficam marcados, né? Provavelmente, eu não tive isso. Eu fui criado pelos meus avós, então foi uma educação mais rígida, né? De não ter aquele contato tão próximo. Meu avô era uma pessoa excelente, uma pessoa de um coração enorme, mas, né? Cumprindo pela idade... o papel de pai ou mãe, os avós acabam cerceando um pouco daquela doçura peculiar dos avós. Exato, falasse tudo. Então, assim, quando... aquele tio, aquele avô, aquele padrinho precisa executar o papel de pai e mãe, que aí sim nós somos mais rígidos, mais duros, porque temos a responsabilidade da criação, os avós acabam ficando também um pouquinho, né? Muito. Então, assim, eu sou muito caseiro, adoro, né? E aí, pelos meus avós, infelizmente eu os perdi do ano passado para cá, né? O meu avô e minha avó morreram em questão de 7 meses, mas eu gostaria muito de sempre estar próximo deles. Aí, por isso, né, principal... É a minha intenção de voltar ali para Blumenau, para a região, para ficar próximo da família. E o doutor Egídio, como nós já falamos na apresentação, fez uma votação expressiva agora na última eleição para a ALESC, a Assembleia Legislativa aqui do estado de Santa Catarina. E sempre pautado, isso eu quero agora essa pergunta, pautada na defesa da causa animal, que é uma pauta que vem sendo... muito trabalhada nos últimos anos. Primeira pergunta, o que lhe fez buscar esse desafio, que é um grande desafio, sem sombra de dúvidas, buscar uma cadeira no Palácio Barriga Verde? Primeiramente, o que lhe levou, o que lhe motivou, o que lhe instigou a buscar essa vaga para o ano que vem na nossa ALESC? Ótimo. Primeiro eu tenho que dizer que eu sou muito inquieto, né? Eu jamais consigo ser... principalmente dentro da polícia, um funcionário público, né? Eu sou servidor público, então eu preciso sempre estar me sentindo útil e fazendo algo muito importante. E eu fui delegado, só rapidamente para chegar na tua resposta. Sim. Eu fui delegado regional em 2018, pedi para voltar, para deixar a delegacia regional, eu pedi, né? Eu não tinha vínculo partidário. Nós estávamos nas DRPs, né? Sim, fomos colegas. Eu fiquei mais tempo. Mas eu pedi para sair, para voltar para a DIC, e eu estou trabalhando, sem nunca ter nenhum vínculo realmente político partidário, nunca fui filiado a partido político, estou lá trabalhando. E aí houve um movimento político local de troca de novo do delegado regional, quem havia me substituído foi trocado, aí sim, por motivos puramente político-partidários, né? Aquela ocupação de espaço entre os partidos, loteamento, né? Se chama isso do que quiser, e sobrou para mim. Porque eu sempre me destaquei no trabalho, e estava trabalhando muito atuante na causa animal também, né? Verificando denúncias. Isso foi dando uma visibilidade ainda maior, que o cargo já nos proporciona, mas isso foi maior. E eu tive realmente, simplesmente uma ligação e dizendo, olha, você não pode mais trabalhar em Blumenau. E aquilo eu senti muito. E eu fui tentar entender, porque não me diziam. Eu só sabia, não era uma decisão interna da Polícia Civil, porque não era técnico isso. Né? Nós estávamos com uma resolução de índice de homicídio de 95% em Blumenau.
caindo todos, né, os crimes, o número de crimes, enfim. Trabalhando já há mais de 5 anos no município. Sim, conhecendo a realidade. Como coordenador da DIC ou como delegado regional durante todo esse período. E eu não queria acreditar que aquilo estava acontecendo primeiro e fui atrás. Até que eu ouvi, né, das pessoas que tinham o conhecimento, ou seja, a fonte era fidedigna. Eu ouvi assim, Egídio, na verdade é o seguinte, eu vou te contar. Foram políticos locais que pediram a tua saída. Então, eles trocaram o delegado regional por política e pediram para o delegado Egídio sair. E eu disse, por quê? Primeiro, tu estava mexendo, tu estava se manifestando em assuntos que não deveria, segundo os políticos, né? Ali, não eu. Não a nossa instituição. E eles me disseram o seguinte, tu estás tomando uma evidência tão grande, que se tu resolver daqui a pouco se candidatar a alguma coisa, tu vai incomodá-los. Foi isso que eu ouvi. Sim. E quando eu ouvi aquilo ali, então isso tudo foi realmente para poder, né, responder a tua pergunta. Ali eu disse, então anota aí que ano que vem eu serei candidato. E a pessoa para quem eu falei isso, um colega nosso, delegado de polícia, começou a rir. Né? Dizendo, mas tu não tem nenhum perfil, tu nunca teve pretensão de político, nem filiado a partido político você é. Eu disse, anote que no ano que vem eu serei candidato para lutar contra isso. Eu não vou ficar quieto, né? Não vou me acovardar, ou chame do termo que for, virar um funcionário público em outro município, enfim, simplesmente por decisões fora da nossa instituição, que não teve nenhuma decisão técnica, análise de nada. Então, ali eu decidi. Se a política ela pode interferir de forma prejudicial na nossa vida, na vida das pessoas, né? Eu tomo o meu caso apenas como exemplo. Então, eu vou provar que a política também pode ser para o bem. Pode para dar apoio para as pessoas que estão fazendo, né, a coisa certa. E ali eu decidi. Então, eu fui procurar partido, fui começar a entender, fui inclusive consumir conteúdo de política, porque quando a gente trabalha na delegacia é muito fechado. Realmente. A gente chega, a gente quer saber o que está acontecendo e resolver aquilo que a gente consegue junto com a equipe, junto com nossos policiais. Então, ali eu decidi ser político, né? Realmente procurar um partido, me candidatar para tentar. Né? Poxa, e se não der, Egídio? Se não der, eu continuo delegado de polícia, que é o meu sonho. E muito interessante, eu sempre digo que de um momento difícil, a gente sempre descobre a possibilidade de implementar uma mudança, seja na nossa rotina profissional ou na nossa vida pessoal. Eu digo que, às vezes, nós, no olho do furacão, do problema, muitas vezes a gente não observa que aquilo é necessário para que nós efetuemos a mudança. Sim. E talvez aquele momento que foi traumático, muito provavelmente, né, deve ter sido triste para ti, para tua família que te acompanha, fez com que tu te encorajasse e realmente saísse daquela condição e estivesse hoje eleito deputado estadual aqui de Santa Catarina. Foi isso com toda certeza, né? Até porque, primeiro também, eu fui removido para Brusque, que é uma excelente comarca, município muito bom. Todos os colegas me receberam muito bem. Sim. E aí, ali em Brusque, eu ainda estava um pouco magoado. Na primeira semana, eu dei uma entrevista um pouco forte ainda, dizendo que o político não devia se meter dentro da polícia. Não dessa forma. Sim. Ele devia apoiar. Claro. E aí eu recebo mais uma ligação. Seu doutor Egídio, a gente gosta do senhor, mas pare de criticar essas pessoas que têm mandato, que tem mandato manda. E daqui a pouco o senhor vai ser removido mais para longe da família, enfim. E como eu também sou muito estratégico, né? Eu não dou ponto sem nó, como dizia. Sim. Eu parei, baixei minha cabeça e falei, sabe o que eu vou fazer? Falei em casa para minha esposa, me ajude, inclusive, eu disse a ela. O que eu vou fazer? Vou trabalhar. Vou fazer o que eu sei fazer e o que eu gosto de fazer. Então, sosseguei, né, dessa forma, fiquei quieto, fui trabalhar. Então, em Brusque, dei o meu melhor, né, como fiz em todos os outros municípios, comarcas que trabalhei. E lá fui trabalhar, mas já também pensando na política, procurando partidos, conversando com pessoas para encontrar um grupo. Trabalhando estrategicamente no período que era viável, né? Fazendo o meu papel, cumprindo o meu papel como delegado de polícia dentro da instituição, mas também trabalhando para buscar um espaço depois para ser candidato. Perfeito. Será que o doutor Egídio, nosso delegado, colega, agora deputado a partir do ano que vem, ele vai ser o São Francisco de Assis da Alesc, no que se refere à pauta animal? Olha, eu não tenho pretensão de ser santo, né? De forma alguma.
Mas aí falando da causa animal, é algo que aí toca o coração, assim, sabe? Eu realmente Isso, eu também queria fazer um adendo dessa pergunta. Isso. Eu tenho 2 cachorros e a nossa família, de uma maneira geral, gosta muito de animais. Especialmente o meu marido, os grandes animais, não os domésticos. Cavalos, gado, enfim, todos os animais aí de uma maneira geral. Essa paixão na defesa dessa pauta, que ela vem talvez na última década se avolumando, digamos assim. Como ela chegou a ti de uma maneira mais presente, como também um viés da nossa Polícia Civil. Sim. Então, é algo muito pessoal, né? Eu realmente gosto muito dos animais. Por morar em área urbana, não tenho como, né, nem ter contato com animais de grande porte, por exemplo. Então, são os pets, são os animais ali do dia a dia. Então, sempre tive 2, 3, 4, 5 cães em casa, as crianças adoram, a esposa, enfim. E aí, conciliou de eu trabalhar com outros 2 ou 3 policiais civis que gostam muito. E teve o aumento da pena para o crime de maus tratos. Sim. Antes era apenas de 3 meses a 1 ano, para quem Sim. maltratasse, para quem cometesse qualquer crueldade contra os animais, e dava um TC. Isso. A partir de então, começou com a pena atualizada de 2 a 5 anos, prisão em flagrante. E eu lá coordenando as investigações de homicídio da DIC, principalmente, né, e repressão ao tráfico de drogas, a gente ia cumprir a primeira prisão em flagrante foi assim, cumprindo uma busca e apreensão de tráfico, não encontramos droga, e de repente tem um cão lá em situação de maus tratos. Sim. Então a pessoa, né, o alvo, foi preso em flagrante, não pela questão de drogas, porque não encontramos no local, no momento, mas sim pelo crime de maus tratos. E aí surgiu uma possibilidade, um convite do delegado Bruno Lima, um colega nosso de São Paulo. Ele tem um projeto chamado Cadeia para Maus Tratos. É um projeto que justamente leva à conscientização e buscar a punição de quem maltrata os animais, quem comete o crime. E ele veio esse convite para eu integrar esse projeto. Egídio, poxa, representa esse projeto em Santa Catarina, vamos falar sobre maus tratos, né, institucionalmente, fora da instituição, vamos fazer com que realmente as pessoas saibam que quem maltrata crimes merece, quem maltrata os animais merece ir para a cadeia. Perfeito. E assim a gente começou a fazer. Então comecei a falar em cadeia para maus tratos, em cadeia para maus tratos. E o Bruno Lima lá em São Paulo já é deputado estadual. E aí com tudo que aconteceu comigo, com a saída de Blumenau, aquilo tudo, e eu resolvi ir para a política, recebi também o convite do Bruno. E aí ele me disse, Egídio, vai sim, vai para a política, porque aqui a gente consegue fazer a diferença. Já sou deputado estadual. E aí a gente criou um grande grupo nacional. Fomos pelo menos 14 colegas. Tem um ou outro ali que não são delegados, mas a grande maioria são delegados de polícia, cada um em um estado do Brasil, liderados pelo delegado Bruno Lima. Que a gente começou a trabalhar essa questão muito e também com vistas nas eleições. Perfeito. E hoje eu posso dizer também, né, com total satisfação, nos encontramos todos em abril, lá em São Paulo, e hoje posso dizer que dos 14, 100% foram eleitos. Que legal. Cada um em seu estado. Então nós temos 3 deputados federais eleitos, o Bruno é deputado estadual, foi eleito federal com quase 500 mil votos em São Paulo, aí o Matheus no Paraná foi eleito deputado federal, também nunca havia concorrido. O Fred Costa em Minas foi reeleito, enfim, todos os outros estados foram eleitos. E eu aqui em Santa Catarina, também pela primeira vez, nunca havia concorrido, fomos eleitos. Então a gente tem essa questão da proteção animal para trabalhar muito, né? Honrar as pessoas, os votos que acreditaram no delegado Egídio Ferrari, também como um defensor dos animais, né? Então levar isso adiante. E claro, agora defendendo as pautas da nossa instituição. Né? A Polícia Civil é minha casa, a Polícia Civil é minha paixão, né? Eu sempre falei, inclusive durante a campanha, falava em segurança pública civil, quem prestava um pouquinho de atenção. Não é por nada, mas eu entendia que nós precisávamos de representatividade. Né? E no ano passado, nas nossas manifestações na capital, cruzando a ponte a pé, olhando para a angústia dos colegas, olhando até mesmo para o nosso caso, o meu caso. Hoje eu tenho mais de 16 anos de contribuição ao Estado de Santa Catarina, contribuição previdenciária, de serviços prestados. Eu simplesmente, do dia para a noite, a gente perde aquilo, né? Ou seja, mexeram nas regras do jogo com o jogo em andamento. E aquilo vai marcando a gente. Então, hoje eu tenho a grande pretensão da gente trabalhar pela nossa classe, pelos policiais. Na verdade é o seguinte, a gente precisa resgatar a dignidade
que foi perdida no ano passado. Foi nos tirada, né, no ano passado. E eu até digo, doutor Egídio, assim, que nós, além de resgatar a dignidade, retomar a valorização, retomar aquela sensação, aquele sentimento de pertencimento, de trabalhar em prol da segurança pública do catarinense, mas sendo valorizado pelo governo. Sim. Então, porque nós, nos últimos anos, nos sentimos totalmente esquecidos pelo governo. Sim. Então, no Esse momento... era o sentimento que nós tínhamos. É como se nós usássemos uma metáfora, que um governo tem vários filhos, e esses filhos são a saúde, a educação, a segurança pública, e há alguns dentro ali, os filhos de segurança pública são irmãos gêmeos. E aí, algum desses gêmeos teve um tratamento muito diferenciado dos demais. É como nós, como pais e mães, tratássemos um dos nossos filhos muito diferente. Um dos filhos come filé mignon e o outro come só pão seco. Então, isso é totalmente injusto dentro da dinâmica tanto legislativa, da elaboração das leis e do que sai do Poder Executivo, quanto no dia a dia, o resultado do trabalho para o cidadão catarinense. E nessa toada, e aproveitando esse gancho, considerando que talvez de todos os golpes que a Polícia Civil levou nos últimos anos, a questão previdenciária foi a maior delas, sem sombra de dúvidas. Sentimos de maneira nevrálgica e umbilical a perda dos nossos direitos previdenciários. Previstos em legislação federal, foi reconhecido a Polícia Federal, foi reconhecido em 90% para a segurança pública civil, para as polícias civis do nosso Brasil, e aqui em Santa Catarina nos foi retirado. Estrategicamente, considerando que o senhor falou o tempo inteiro aqui que é muito estratégico, agora, a partir do ano que vem, estando deputado estadual, o senhor acredita na possibilidade de uma rediscussão da Previdência para a Segurança Pública Civil? Que nós temos que fazer aqui um parêntese, que tem um tratamento diferenciado, sim. Que tem um tratamento de longos anos, inclusive por isso que a Polícia Federal tem um tratamento específico e por isso que outras polícias civis possuem um tratamento específico. Não é benesse para nenhum policial civil. Então, o senhor terá um planejamento estratégico? O senhor acredita que terá abertura, considerando hoje os eleitos, para nós rediscutirmos a Previdência da Polícia Civil? Sim, doutor, eu acredito e muito nisso, né? Agora, eu não consigo fazer promessas, né? Primeiro que não é do meu feitio. Porque não depende só de ti também, né? E não depende só de mim. Mas eu posso me comprometer, isso já muito antes, né, de saber o resultado das eleições, quando a gente vai se colocar à disposição do pleito, em trabalhar muito para isso. Porque quando a gente fala de previdência, eu ouvi algumas pessoas falando em privilégios. Não sabem qual é a diferença. Porque não mexeram na casta do serviço público. Sim. Não mexeram em algumas áreas da segurança pública, né, que podem ser um privilégio. Talvez se aposentar com 46, 47 anos seja um privilégio. Nós nunca tivemos essa possibilidade. E mesmo assim nos foi tirado. Então, quando o policial, quando o servidor como um todo, mas quando o policial civil chega no momento mais delicado da sua vida, ele não vai ter a segurança que precisa. Então, mexe com a gente e mexe com a nossa família, né? Então, assim, tem sim o meu comprometimento e eu acredito que seja possível. Desde que essa estratégia a gente trabalhe com calma, né? Muito, muito com o apoio da nossa classe. A gente precisa estar unido mais do que nunca. Discussões, diferenças, elas existem, mas a gente precisa dessa união para trabalhar. Eu, como deputado estadual, vou precisar do apoio dos colegas e podem ter certeza que terão o meu. Para a gente trabalhar em conjunto com o novo governo do estado, né? E até nós temos uma possibilidade de ter uma vice-governadora delegada de polícia e 2 deputados estaduais delegados de polícia. Então, sim, eu acredito muito que é possível. Justamente por quê? Porque, como falei, a gente não vai falar em privilégio algum. A gente vai falar em resgatar a dignidade, a gente vai falar em refazer, né, ou pelo menos desfazer o erro que foi cometido. Justamente. Né? Foi um erro muito grande cometido. E quando a gente pega quem cometeu, né, não era parcial, não era imparcial. Não. Foi totalmente parcial isso. Então, enfim,
né? Não entrando em questões mais complexas, mas eu vejo sim como uma grande possibilidade da gente trabalhar e será a minha principal pauta lá dentro. Mostrar, primeiro, para quem ainda não enxerga, a importância da Polícia Civil, a importância dos policiais civis, a importância do cargo de delegado de Polícia Civil, né? Isso porque a população enxerga. A maioria das pessoas sabem da importância. Às vezes, nós não somos reconhecidos por quem deveria nos reconhecer. Sim. E aí o que eu digo? Poxa, mas os números da segurança nesse último governo, nos últimos 4 anos, eles têm melhorado muito. Claro que tem. Mas não é por causa do governo. Não é por causa dos governantes, gente. É por causa dos policiais que estão lá na linha de frente. E aí todos da segurança pública. Com certeza. É o comprometimento de cada colega. Quando a gente trabalha principalmente numa especializada, né? Então montava a equipe ali da DIC, eu sempre falei, olha, tu tens aqui à disposição uma viatura, tu tens à disposição um telefone celular, só que tu não tens hora para usar isso. E se eu te ligar, o telefone vai estiver desligado, né? Se eu não tiver uma resposta, porque é naquele momento que a gente precisa dar a resposta. E só quem é policial, né, doutor Egídio, sabe o quão a nossa vida é 100% polícia. Sim. Então, por mais que nós estejamos, digamos, num período de folga, não há uma folga completa. Se nós estivermos num período de férias, não há uma férias completa. Porque é justamente esse dever maior que nós temos, que nós não conseguimos nos despir da condição de policial quando não estamos ali, no exercício da nossa atividade. Então, por isso que nós estamos 100% num sobreaviso em prol da segurança pública do catarinense. E essa atividade diferenciada, que ela é sim 24/7, ela deve ser valorizada. E por isso da importância de nós termos o senhor, o deputado Maurício Scudilhac, muito provavelmente a nossa também delegada associada aqui da nossa ADEPOL, a doutora Marilisa, para trazer um pouco desse viés do que é realmente, porque quem precisa tratar de segurança pública é quem entende de segurança pública. Sim, falou tudo. E é isso que eu venho defendendo muito, tanto na ADEPOL, mas na sociedade civil organizada, para termos pessoas técnicas, pessoas nos locais adequados, para que consigamos, como país, como sociedade organizada, evoluir cada vez mais. Sim. Nossa responsabilidade é muito grande, né? E cito aqui, nesses quase 12 anos de carreira, um episódio acontecido há poucos meses. A nossa família já sabe que a gente está 24 horas atentos, né? E trabalhar à disposição. Porque quantas e quantas vezes nós estamos num evento, numa festa, toca o telefone, tu tem que sair, tu tem que resolver. Sim. E há poucos meses aconteceu comigo, eu saindo do supermercado, indo para casa de um amigo meu, né? Colocando um engradado de cerveja no carro para a gente poder ir lá comemorar, enfim, com a família, né? Fazer um churrasco ali num sábado à noite. E eu coloco, quando eu fecho o porta-mala do carro, eu escuto do outro lado da rua gritando socorro, sabe? Então eram 3 adolescentes que haviam acabado de ser roubados, os celulares, né? Por um rapaz com uma faca. E a gente não hesita, tu não pensa o que fazer. Eu com 2 filhos no carro, mais a esposa, eu entro no carro, saio, né, em direção, fazendo o acompanhamento até que eu alcanço, né, o rapaz que havia feito o roubo com a bicicleta, e com a ajuda de outra pessoa que estava caminhando ali também, o cercou, saio do carro com arma e algema em punho já, né, e dominei, botei, algemei, enfim, depois pedi auxílio. Ou seja, era talvez muito fácil dizer, olha, está acontecendo alguma coisa, vou chamar, ninguém me viu aqui. E depois a gente pensa, olha o que eu fiz com 2 filhos no carro. Meu filho de 14 anos vibrava, né? Nossa, pai, o que o pai fez, sabe? Eu vi, né? Viu de camarote. Mas as pessoas, às vezes, não têm essa noção, né? Sim, e esse foi um caso que os filhos adoraram. E eu digo assim, e quantas vezes os filhos não querem, né? Isso. O pai, mãe, aí eu particularmente vou contar um episódio. Tenho um celular que é da polícia, e outro que é o meu particular, justamente para dividir essas funções. E quando eu estou no celular da polícia, eles sabem que eu estou trabalhando e que eles não podem me interromper. E eles, mãe, sai um pouco do celular da polícia, sai. E é 24 horas, realmente. ADEPOLcast, um papo sobre segurança pública. Mas
aqui chegando ao final da nossa entrevista, que se alongou, porque o papo tá muito legal, repleto de conteúdo. Eu gostaria de começar o fechamento perguntando, além da causa animal e também, obviamente, da Polícia Civil, da segurança pública, serem pautas importantes no seu primeiro mandato, outras pautas que o senhor entende como importante a serem trabalhadas agora nos próximos 4 anos? Além de inquieto, estratégico, eu sou muito curioso. E digo isso aflorou muito durante a campanha, por exemplo, que eu fui em fábricas de setores que eu jamais iria, né, ter a oportunidade de visitar. Então, eu ia lá numa fábrica do setor têxtil, eu fui numa fábrica de cachimbos, eu não sabia nem que existia, no município de Timbó, pertinho de Blumenau. O que eu quero dizer com isso? Essa curiosidade me leva a buscar entender quais são as dificuldades desses setores, né, quais são as demandas que a gente como político, né, a partir do ano que vem, vai poder auxiliar como deputado estadual. Então, eu acredito que, por sermos 40 deputados, principalmente em todas essas áreas da saúde, da educação, do empreendedorismo, né, do apoio aos micro e pequenos empresários principalmente, eu vou poder fazer isso muito, principalmente na minha região, até porque eu fui o mais votado de Blumenau. Eu recebi quase 23 mil votos só dentro do município de Blumenau, o mais votado, concorrendo com ex-prefeitos, com outros deputados, enfim. Sim. Então, eu preciso também dar essa resposta para a minha comunidade local. E Gaspar, muito bem votado, em Brusque, muito bem votado. Então, poder entender essas demandas como um todo para que a gente possa trabalhar. Né? Aí fora a questão da segurança pública e da proteção animal, que, como disse antes, né, vou sim honrar cada pessoa. Eu tive votos em 225 municípios fazendo uma campanha franciscana. Quase sem dinheiro, é só olhar a minha prestação de contas. Né? Eu recebi R$45 mil para fazer campanha e um colega candidato de Blumenau recebeu R$700 mil de outro partido. Imagina. Essa desproporção. Então, esse gostinho de vitória é muito especial, porque realmente eu parece que lutei contra tudo e contra todos. Então, com pouco dinheiro, com pouca experiência, com poucas pessoas. Mas sabe o que me deu, doutora Vivian? Isso tudo? Uma independência, sabe, deliciosa, eu posso dizer assim. A liberdade para trabalhar. A liberdade. Hoje eu não pautado nos valores que te dignificam. Eu não tenho hoje ninguém que possa dizer assim, eu te apoiei da forma que fosse, agora eu preciso que tu coloque alguém no teu gabinete para um cargo ou indique. Eu não tenho nada disso. Eu estou montando a minha equipe leve, com pessoas que estavam do meu lado. Quem fez a campanha comigo foi a minha esposa, irmão, cunhado, sabe? Amigos muito próximos. Policiais civis que pegaram folga e licença para estar do meu lado. Então, assim, eu quero trabalhar muito realmente por isso. Estou bastante empolgado, apesar de ter uma pontinha, assim, né? Que fica lá no fundo de parece aquela sensação de deixando a polícia, sabe? Sim. Mas eu vou levar meu colete junto para a LESC, vai que aparece uma emergência e a gente possa atuar lá. Mas enfim, então eu quero trabalhar bastante, né, por essas pautas que trabalhei durante a campanha que a gente teve e todas as outras que a gente puder trabalhar realmente, eu quero me envolver e fazer o melhor. Muito bom. Então, eu deixo aqui agora, embora já tenha sido um fechamento, a sua mensagem final para quem está nos assistindo, nos ouvindo, para nós realmente encerrarmos esse papo que foi sensacional. Muito obrigada. Eu acho que algo muito interessante, principalmente para o nosso público, né, para os policiais civis, especialmente para os delegados de polícia, eu mudei, menos de 2 anos para cá, a minha linha de raciocínio no seguinte sentido: a gente precisa participar da política. E eu achava que não, de verdade. Quem me conhece, menos de 2 anos, jamais acreditaria que hoje, né, eu estou prestes a tomar posse como um deputado estadual. Então, eu convoco os colegas, sim, a participarem das decisões, porque essa nossa, ficando alheio à política, é o que foi resultando nas perdas, né, dos nossos direitos, na diminuição da representatividade. Então, eu gostaria, como mensagem também, né, além de agradecer, de dizer que podem contar comigo, né, que eu vou também incomodá-los, entre aspas, porque vou pedir ajuda muito, né, dos colegas, mas me tragam ideias, me tragam sugestões, vamos estar juntos e participem. E quando eu digo participa da política, não quer dizer que sejam candidatos especificamente,
Mas participem, apoiem alguém, sabe? Para a gente ocupar esses espaços, pessoas de bem ocupando espaço na política, que aí sim a gente vai conseguir fazer realmente a diferença. Obrigado, doutora Vivian. Amém. Um grande abraço aí a todos que nos acompanham. Muito obrigada. Sucesso aí nesse grande desafio que vem pela frente. Conte conosco, tanto na ADEPOL como comigo especialmente. E eu agradeço aqui a presença, a audiência de todos vocês. Acompanhem, continuem acompanhando todo o conteúdo da ADEPOL, seja nas suas redes sociais. Então, curta, compartilhe, jogue aí o aviãozinho para os seus colegas e continue nos acompanhando. E até o próximo episódio do ADEPOLcast. O ADEPOLcast é um programa da Associação dos Delegados de Polícia de Santa Catarina, disponível nas plataformas do Spotify e do YouTube, e também no site da ADEPOL SC, através do endereço www.adepolsc.org.br. ADEPOLcast, um papo sobre segurança pública.